Olá, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 do Evangelho de João. Eu estou aqui com o meu querido Johnny. Olha o Johnny aqui, ó, Jojo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e lhe disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando o mendigo perguntavam: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: é ele. Outros: não é, mas se parece muito com ele. Porém ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e fiquei vendo. Perguntaram-lhe: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe: como receber a vista? Respondeu-lhes ele: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E assim havia uma grande dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta, o homem é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado e lhes perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo, tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que, se alguém confessasse ser Jesus Cristo, se alguém confessasse ser Jesus ou Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais do cego estavam com medo de perder a religião, né? Ser expulso da sinagoga. Por isso que seus pais lhe disseram: tem idade, e perguntar-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram, pois: que foi que te fez? Como te abriu ele os olhos? Responderam: eu já vos disse, vocês não atendestes. Para que eu quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: o discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. E o homem respondeu-lhes:
Nisto, pois, está a maravilha, não sabeis de onde ele é, entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles: Tu nasceste todo em pecado, vens nos ensinar a nós? E expulsaram-no. Soube Jesus que o haviam expulsado e, achando-o, perguntou-lhes: Crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus: Já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem, os que acham que sabem, que entendem, que veem, se tornem cegos. Alguns dos fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram: Porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, a Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagens. Tanto faz se entra, se sai, acha pastagem de todo jeito. O ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a esta também me importa conduzir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor, um rebanho de ovelha no mundo inteiro. E o pastor é o mesmo desde ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la, este mandamento recebi do meu Pai. Por causa destas palavras houve dissensão entre os judeus e muitos diziam: tem demônio, perdeu o juízo, por que o escutais? Mas outros diziam: estas palavras não são de quem está endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntaram: até quando nos deixarás perplexos? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes.
as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que deu elas a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual dessas obras ides apedrejar-me? Responderam os judeus: não é por nenhuma obra que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Tornou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creiais, a mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele lhe escapou das mãos, retirou-se de novo para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali ficou. Muitos foram ter com ele e diziam: João, na verdade, não fez nenhum sinal, mas tudo quanto disse deste homem era verdadeiro, e muitos ali creram nele. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Eu e o meu querido Johnny. Olha, Johnny, galera, olha aqui. Meu amado Johnny Depp aqui, ó. Felicidade e paz de Jesus para você, meu irmão, minha irmã.